Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o atraso na fala e suas causas possíveis, dentre as diversas causas que são possíveis. Se pensa muito que se é atraso na fala é autismo, e isso não é uma verdade. Existem várias possíveis causas do atraso na fala e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Se esse assunto te interessa, já aproveita e curte. E também aproveita e clica no sininho para se inscrever no meu canal, porque toda semana mais de um vídeo é postado aqui com o intuito de ajudar mais e mais crianças, mais e mais adolescentes, mais e mais famílias, e também tenho recebido feedbacks de muitos adultos que estão sendo ajudados com dicas minhas voltadas para a questão da fala, porque não tiveram ajuda quando eram crianças. Então a ideia é ajudar. E aí aproveita e compartilha com mais pessoas que você acredita que poderão ser ajudadas com esse vídeo, tá bom? Eu sou Marcele Fassarella, fonoaudióloga há mais de 20 anos, transformando a fala, a linguagem, a comunicação e a socialização de crianças e adolescentes, através das minhas redes sociais com dicas e orientações, através dos meus cursos online e através dos meus atendimentos presenciais aqui no consultório e online também, com brasileiros que moram em outros estados e em outros países. Vamos lá. Pessoal, o atraso na fala ele pode acontecer por N fatores. Eu posso ter um atraso na fala porque a criança tem uma perda auditiva, seja muito intensa, grave, ou uma diminuição da audição, que também vai refletir nesse atraso na fala. Eu posso ter um atraso na fala por transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo, por síndromes, por conta de síndromes, tá bom? Por conta de comportamentos sugestivos do TDAH, que interferem também no atraso na fala. Eu posso ter um atraso na fala por um estímulo empobrecido que eu recebo em casa. Se eu sou uma criança que fico muito em telas, que sou pouco estimulada, uma criança que fica muito sem uma socialização, sem uma troca, sem um diálogo, ela tende também a ter um atraso na fala e na linguagem. Esses são só uns dos fatores, tá bom? Geralmente são os principais. Mas, por exemplo, quando eu falo em audição, crianças com otite de repetição podem ter atraso na fala. Por quê? Essas são as principais causas, mas existem outras também. Eu posso ter uma questão anatômica de via oral ou auditiva que gera o atraso na fala, né? Então, questões neurológicas que vão afetar na fala. Então, a fala, ela depende. Quando a criança fala, ela precisa ter comportamentos que antecedem a fala, como olhar, manter o olhar, ter atenção, imitar, apontar, certo? Eu falo muito isso no meu curso, Brincando, Estimulando, e ensino os pais a saberem como fazer para acionar esses comportamentos. Eu vou deixar o link desse curso Brincando e Estimulando aqui na descrição desse vídeo, inclusive, tá? E tenho também estratégias nesse curso que ajudam a ensinar a fala, não só os comportamentos que antecedem a fala, mas a fala, do jeito que eu faço aqui no consultório. Então, como eu estava falando, esses comportamentos que antecedem a fala são a nível neurológico. Se eu tenho um transtorno no neurodesenvolvimento, por exemplo, o autismo, eu vou ter uma dificuldade em manter o olhar. Se eu tenho uma questão do TDAH, eu vou ter uma dificuldade também em manter esse olhar. Eu vou ter uma inquietude atencional, corporal, que vai gerar também uma dificuldade na atenção, na concentração, para eu parar e olhar para o outro e imitar como o outro está falando, porque a fala é uma imitação. Então, os transtornos neurológicos do neurodesenvolvimento, transtornos como TDAH, como autismo, dentre outros, síndromes que afetam também questões neurológicas, vão muito provavelmente gerar uma dificuldade na fala, certo? Quando eu falo de audição, entram também essas questões da imitação do som, né? Para poder a criança conseguir imitar, ela precisa estar ouvindo bem. Então, se eu tenho até mesmo uma otite que obstrui o meu ouvir, eu vou ter uma dificuldade na fala, certo? Se eu tenho um estímulo empobrecido, se a fala é uma imitação e eu não tenho essa troca, eu tenho só a troca por telas, eu não vou conseguir também imitar o outro como eu deveria, eu não vou conseguir explorar o meu cognitivo, olhar e manter o olhar para o outro, porque não é para a tela que a gente tem que olhar como um comportamento pré-requisito para a fala acontecer, é o olho com o olho. Tanto que as crianças com autismo
aceitam super bem essa troca da televisão, da tela. O que incomoda é o olhar com o outro. Esse comportamento social é muito importante para a fala acontecer, neurologicamente falando. Então, a criança não falar, ela tem 2 anos, ela não fala ainda, tá tudo bem, espera até 2,5, 3, tem 1 ano e meio, não fala nada, ainda tá tudo bem, espera até 2, 2,5, 3, nunca. Por quê? Pode ser que seja uma questão de estímulo empobrecido? Pode, mas se você mantém esse comportamento inadequado, você só prejudica ainda mais a criança para que depois ela consiga alcançar os comportamentos importantes para ter uma fala adequada. E aí você vai postergando o estímulo adequado e essa criança lá na frente vai apresentar dificuldades também para nivelar com as outras crianças. E você pode, o que a maioria das vezes acontece, não é com estímulo empobrecido, está postergando um diagnóstico de um transtorno, de uma dificuldade real nessa fala por conta de uma questão neurológica, fisiologicamente falando, né? Então aí, se for auditivo, por exemplo, e aí você acaba postergando uma aprendizagem, uma socialização para essa criança. Imagina se você não conseguisse falar o que você sente, se você não conseguisse dizer o que você quer. Não incomoda? Imagina uma criança. Então a gente precisa pensar que se seu filho tem 1 ano, não começou a falar, opa, sinal amarelo. Fez 1 ano e meio e segue falando nada ou muito pouco, sinal vermelho, correr para terapia fonoaudiológica. Como eu disse, eu vou deixar o link na descrição do vídeo do meu curso, que também vai te ajudar a fazer esse estímulo correto em casa. 2 anos, criança está falando 250 palavras, juntando 2 palavrinhas. 2 anos e meio, 350, 500 vocábulos. 3 anos, a criança está contando fatos, relatos. Então, não espere. Não espere se o seu filho tem uma dificuldade de fala. Tenha certeza de que se você buscar ajuda, mesmo que o pediatra ou algum outro médico que esteja envolvido ali mais rotineiramente com a criança fale para você esperar um pouquinho, mesmo que as pessoas em volta falem assim, fulano de tal falou com tanta idade, espera, tá tudo bem. O seu filho não é como todos, certo? O seu filho é o seu bem mais precioso. Então você não tem que esperar, porque mal você não vai fazer para ele. Pensa, dá um estímulo adequado com terapia fonoaudiológica e de repente, se o fonoaudiólogo perceber uma questão neurológica, encaminhar para os profissionais adequados, como um neuropediatra, dentre outros, mal você não vai fazer para o seu filho. Ao contrário, você vai ajudar. Então, para que postergar? Lembre que quando a gente posterga, quem a gente mais prejudica é quem a gente mais ama. Então, não espere, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.